Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug da Doug Cakes e hoje eu tô aqui pra finalmente ensinar uma receita muito pedida por vocês. Depois que vocês viram aquela foto do bolo molhadão que eu postei lá no Instagram, o pessoal ficou louco querendo saber a receita do bolo molhadão. Antes de mais nada, eu quero dizer que sim, esse bolo é um bolo bem técnico. É um bolo que, até o método que eu faço ele foi sequencialmente pensado por mim. Essa também é uma receita minha, uma receita que eu adaptei de outras versões. Peguei estudos de química, me sentindo bem a Nazaré Tedesco hoje com aquele meme de fórmulas químicas. Sim, porque hoje a gente vai usar fórmulas químicas para fazer esse bolo. Prometo que não vai ser tão difícil assim, mas vai requerer de você um pouco de organização, principalmente para fazer esse bolo, que são várias partes, todas devem ser seguidas bem certinho. Então bora para a receita, porque hoje tem bastante detalhes. Bora lá! A primeira coisa, o primeiro passo que a gente vai fazer para fazer esse bolo é fazer uma mistura que nos Estados Unidos é chamado de buttermilk. Buttermilk, como o nome já diz, é leite da manteiga. É simples, quando eles estão fazendo a manteiga, que a manteiga é o creme de leite fresco, aí bate até se tornar manteiga, é tirado o soro, fica a parte sólida que é a manteiga e torna aquele soro. Aquele soro é vendido lá nos Estados Unidos como buttermilk. Ou seja, manteiga do leite. Leite da manteiga, que é um leite muito usado na confeitaria de lá para fazer com que seu bolo fique muito mais fofinho, muito mais gostoso, com gosto super forte de leite, muito gostoso. Só que aqui no Brasil, a gente não tem nem o creme de leite fresco, quem dirá o buttermilk, né, para vender. Então a gente vai criar o nosso próprio buttermilk, que é muito simples. A gente pega uma xícara de leite e a gente coloca uma colher de sopa de vinagre. Sim, é vinagre. Vinagre. Meu Deus, por que eu usaria vinagre num bolo? O vinagre vai fazer com que o seu leite meio que talhe. Pode acontecer que seu leite talhe ou não, depende da temperatura, enfim. A gente só quer que esse leite mude as características físicas dele. E ele vai mudar durante 15 minutos, esse leite vai se transformar no buttermilk. E não se preocupa que seu bolo não vai ter gosto nenhum de vinagre. A gente só usa esse buttermilk para que ele reaja com o cacau em pó. Eu já vou explicar já sobre ele. No buttermilk, esse vinagre pode ser substituído por outro tipo de ácido. No caso, você pode usar cremor de tártaro, que é muito mais difícil de você conseguir, ou limão, suco de limão. Aí você, ao invés de colocar uma colher de sopa de vinagre, você coloca 2 colheres de sopa de suco de limão, que também vai talhar. O limão, ele vai deixar um gostinho assim no final de limão, mas não tem problema. Enquanto o seu buttermilk tá ali quietinho, a segunda coisa que você vai fazer é fazer um extrato de café. Meu Deus, é um bolo de chocolate com café? Não, esse café não vai ter gosto nenhum no seu bolo de café. Ele é só para realçar o gosto do chocolate. Eu vou fazer um vídeo explicando como substituir chocolate, lá eu vou falar sobre cacau em pó. Então, só segue a receita que daqui a um dia você vai entender o porquê desse cacau em pó aí, tá bom? Então, pra gente poder realçar o sabor desse cacau, a gente vai fazer o extrato de café, que nada mais é do que meia xícara de água morna, água mais pra quente, pode ser fervendo, e você coloca meia colher de sopa de Nescafé, de café solúvel. Ou se você quiser, você pode fazer um café bem forte na sua casa, se você não tiver um Nescafé. Mas eu acredito que todo mundo tenha um pouquinho de Nescafé em casa aí ou na vizinha, não sei. E fica bem ideal que você faça com Nescafé, mas pode ser que você queira fazer e você faça com café forte. Mas é opcional, aí você decide. Pronto, aí a gente já tem o buttermilk e o extrato de café. A terceira coisa que a gente vai fazer vai ser peneirar todos os ingredientes secos e vai misturar muito bem. Então a gente vai pegar uma peneira e a gente vai colocar 3 xícaras de chá de farinha de trigo com 2/3 de xícara de cacau em pó. Cacau em pó é cacau 100%, não é chocolate 50%, é cacau 100%. Ou seja, ele não tem um pingo de açúcar. E se você for provar ele, pegar o pão de cacau e colocar na boca, você vai ver que ele tem um gosto horrível de fumo sei lá, com café, Sabe quando você morde, pega o pó do café e coloca na boca?
Pois é, mais ou menos a mistura de fumo com café. Mas não se preocupa que o bolo não vai ter gosto de cacau, não vai ter esse gosto ruim. Pelo contrário, vai ficar um bolo amarguinho, com muito chocolate, com muito molhadinho, muito molhadinho. Então só segue aí que eu vou dizendo que vai dar. Como é que eu faço pra medir 2/3 de xícara? Gente, eu sei que isso é fácil para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é tão simples assim. Por exemplo, meu dedo aqui, vocês estão vendo que tem 3 voltas. Tem 1, 2, 3 voltinhas, tá vendo? Pense nesse dedo como a altura de uma xícara. Você pensa em dividir uma xícara em 3 partes. 1, 2, 3. Se eu vou usar 2/3 de xícara, então eu vou usar até aqui, ó. Mais ou menos. Então, se você só tiver uma xícara de medida aí, você usa a metade da xícara e mais um pouco da metade. Uma coisa muito interessante é que pra ficar mais fácil de peneirar, porque o cacau em pó é chato de peneirar, pra isso é chato. Você mistura o cacau com a farinha de trigo, você não peneira a farinha toda, você deixa a farinha e mistura com o cacau, para depois peneirar, porque fica mais fácil de peneirar. Até isso é importante saber. Junto a esse cacau e essa farinha, você coloca 2 colheres de chá de fermento em pó, que 2 colheres de chá é mais ou menos equivalente a um pouquinho mais que meia colher de sopa, e 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. E sim, é muito, mas muito importante nessa receita que você use o bicarbonato de sódio, porque é ele que vai reagir com os ácidos, tanto do cacau, como do vinagre, como o extrato de café, como a essência de baunilha que a gente ainda vai usar. Então sim, é obrigatório que você use o bicarbonato de sódio, porque é ele que vai deixar os alvéolos com muito gosto de molhadinho, de cacau em pó e tal. Bicarbonato sim, é 2 colheres de fermento em pó e 2 colheres de bicarbonato de sódio, colheres de chá. Deixa super mega misturadinho isso aí, porque a gente não quer que fique bolinha de cacau, não quer que fique bolinha de bicarbonato, porque todos esses ingredientes aí puros são horríveis. Então mistura isso aí muito bem com a sua colher, qualquer coisa que você tiver aí. Outra coisa a se fazer é pré-aquecer a assadeira. Untar suas assadeiras e pré-aquecer o seu fogo. Eu geralmente, gente, só unto a parte de baixo da assadeira. Eu não unto as laterais. Porque se você untar as partes do bolo laterais, vai acontecer que seu bolo aqui, né, por exemplo, aí vai acontecer que ele tem contato com a farinha que está do lado e ele meio que cresce. Ele encolhe do lado e fica com aquela parte de cima muito inchada. Sabe quando o seu bolo cresce muito, fica um topão assim aqui, fica super baixo? Isso, uma das coisas que causa isso é quando você unta do lado. E sim, se você só untar embaixo, você não tem problema para desenformar, porque é só você passar uma faquinha em volta e com a parte de baixo vai estar soltinha, porque está untado só embaixo. Então você não vai ter nenhum problema com isso. Vai desenformar, vai sair da sua forma tranquilamente. Até isso é importante. Eu unto com cacau e farinha de trigo. Eu misturo 1 colher de chá de cacau com 2 colheres de chá de farinha de trigo. Dou uma misturadinha e eu coloco na forma já untada com manteiga. Por quê? Quando a gente faz bolo de chocolate, eu não sei se você já fez bolo de chocolate, mas provavelmente quando você desenformou o seu bolo, ele ficou branco. Ficou uma parte de farinha de trigo assim branco. E eu não quero que meu bolo fique feio. Meu bolo, tanto trabalho dá pra fazer, ainda ficar branco, de jeito nenhum. Esse bolo você faz a mistura, você polvilha nas suas assadeiras untadas e você não vai ter nenhum problema com ficar branco o seu bolo. E aí você já deixa elas reservadas e pré-aquece o seu forno a 180 graus. E outra coisa que é muito importante é que você pré-aqueça o forno. Quando você coloca o bolo, já é para ele começar a assar. Se ele não estiver pré-aquecido, ele vai esperar um bom tempo ali parado para começar a assar. E aí o bicarbonato já tem saído todas as bolinhas de ar e aí não vai me dar muito certo. Então sim, pré-aqueça o seu forno, deixe ele bem quente para antes de você colocar o seu bolo. Tá bom? A quinta coisa a ser feita, 5 passos aí pra seguir bem direitinho. A quinta coisa a ser feita nesse bolo, pra seu bolo ficar bom, é você misturar as gorduras, alguns líquidos e tal. A gente vai colocar meia xícara de manteiga e meia xícara de óleo na bacia da batedeira. Você pode fazer com fouet, misturar na mão, ou você pode fazer no liquidificador. Só que na batedeira eu prefiro porque fica mais fofinho ainda. Você coloca na bacia da batedeira ou qualquer lugar que você for fazer, meia xícara de manteiga e meia xícara de óleo gelados. Tem que estar gelados, devem estar gelados. Inclusive, para essa massa eu deixei os ovos na geladeira, deixei o óleo na geladeira e deixei a manteiga também na geladeira, no caso a margarina que eu tô usando, viu? Aí você coloca na bacia da sua batedeira
o óleo misturado com a manteiga com 2 xícaras de açúcar. E você vai bater até que você vê que fique esbranquiçado, as pedrinhas do açúcar não fiquem tão visíveis assim como no começo que você colocou. Você vai ver que ele fica bem mais esbranquiçado. E você vai ver que o açúcar já tá bem mais dissolvido na massa do que antes. Quando tiver bem misturado, bem batido, acho que uns 3 minutos dá certo. Você desliga a sua batedeira, limpa as laterais, passa uma colher nas laterais da batedeira e você vai misturando 4 ovos. Mas é assim, você coloca um ovo, aí bate mais um pouco. Coloca outro ovo, bate mais um pouco. Até você colocar os 4 ovos. E você bate por mais uns 2 minutos na sua batedeira. Ou você vai ficar na sua mão, no liquidificador bate por mais uns 2 minutinhos. Você vai ver que vai ficar bem lisinho, bem fofinho, maravilhoso. E sim, finalmente vamos misturar todos esses ingredientes que a gente separou. Mas antes de misturar esses ingredientes, você se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, curte esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos, que isso me ajuda muito, 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 muito. Então bora, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, faz alguma coisa, me ajuda. Assim, faça perguntas pra mim que eu adoro responder vocês, viu? Me ajuda e curtir esse vídeo e comentando. Agora a gente vai misturar todos esses ingredientes aí. Então a gente tira essa bacia da batedeira. E aí você coloca um pouco desses ingredientes secos misturados. Você coloca mais ou menos a metade aí desses ingredientes secos. Coloca também de uma vez só o extrato de café e você mistura até ficar lisinho. Você vai ver que aí já começa a reagir o bicarbonato e já começa a soltar bolinhas. Vou te mostrar aí. Depois você coloca o resto dos ingredientes secos e de uma vez você coloca o seu buttermilk, o seu leite que tá aí, e mistura muito bem até que fique a massa super lisinha, sem bolinhas, nem de cacau, nem de fermento, nem de nada, tá certo? E aí você tem que ser rápido, você coloca nas suas formas ou na sua forma que você for fazer e você já coloca no seu forno. A gente precisa ser rápido porque a gente quer preservar essas bolinhas aí do bicarbonato com os ácidos e tal, beleza? Enquanto seu bolo tá no forno, você vai no WhatsApp, ou lavar a louça, ou fazer alguma coisa da vida, porque dá um tempinho. Ah, gente, e é muito importante esse bolo. Aqui eu contei no meu relógio, deu 40 minutos muito certo. Mas esse bolo, ele te engana que parece leite quando ferve, né? Que você tá olhando o leite, aí ele ferve assim de uma vez, e ele derrama e você não vê. É tipo isso esse bolo. Por quê? Porque quando você colocar um palitinho no bolo e ele sair seco, então já tá bom, não precisa fazer mais nada. Fiou o palitinho, tirou, ele tá sequinho, então não precisa fazer mais nada e você já tira o bolo. O negócio é que, por exemplo, no meu caso, eu olhei esse bolo com 35 minutos. Eu coloquei o palitinho e saiu seco. Aí passou 5 minutos, aí eu disse, menina, não devia olhar não, mas eu vou olhar. Aí quando eu coloquei o palitinho já tava super seco. E aí eu já corri, desliguei o fogo. Quase me enganou. Como um bolo quase me enganou. Como ele ousa me enganar. Pois é. Se você deixar um pouquinho mais, vai acontecer que esse molhadinho que é natural do bolo, ele vai secar se você deixar muito tempo no forno. Então é por isso que eu digo 40 minutos, mas é 40 minutos certo. Faça no seu relógio aí, você conta 40 minutos, mas você já fica de olho aí uns 5 minutos antes, já começa a testar o palito. E detalhe, você não pode abrir o forno antes de 30 minutos, por causa do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, acho que ele não gosta de gente. Ele tipo, eu só quero que apareça gente aqui quando tiver 30 minutos que eu tiver assado. Sim, se você abrir o bolo entre 25 antes de 30 minutos, ele vai murchar esse bolo. Eu digo logo, digo mesmo, porque ele vai fazer aquele buraco no meio. Então eu acho melhor você não abrir ele com 30 minutos. Começa a testar ele com 35 minutos aí. Você conhece seu forno, então arrasa aí com ele. Tira do seu forno, coloca pra esfriar aí na sua janela. Eu sempre deixo a janela pra esfriar. E aí você passa a faquinha do lado e você desenforma. E aí você vai ter 2 bolos, ou um bolo só, depende da sua forma, muito, muito molhadinho. Pra vocês terem noção, as fotos que eu coloquei no Instagram, nenhuma molhei esse bolo. Eu só tirei do forno e ele já ficou super, hiper, mega molhado, como vocês podem ver. Fiz vídeos lá no Instagram e é por isso que é importante você me seguir lá no Instagram. Então, @DougCakes, anota aí, procura no Instagram e me acha que eu vou pré-atiçar vocês em gostos e sabores.
Se vocês quiserem, depois eu vou ensinar o recheio e a cobertura, tá? Desse bolo. Só não vou ensinar hoje porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês quiserem, você escreve aqui nos comentários que aí eu vou ensinar o recheio e a cobertura desse bolo maravilhoso, tá bom? Ah, gente, uma coisa importante é que esse bolo, ele não é um bolo pra fatiar, tipo, 5 fatias. Tem gente que faz aqueles bolos pandelós bem altos assim e cortam em 5 fatias. Esse bolo não é ideal porque ele vai se quebrar. Então, no máximo você pode cortar ele no meio, assim. Eu digo pra você cortar ele no meio porque aí ele dá certo. Tanto que eu não fiz esse bolo em camadas. Eu fiz ele só em uma camada de recheio no meio só e deixei ele super molhado, com um cheiro maravilhoso. Quando ele sai, outra observação legal é que quando ele sai do forno, você vai ver que ainda tá com cheiro de café. Você dizer, o Douglas disse que não ia sair com gosto de café e saiu com gosto de café, mas calma. Quando ele esfriar, você vai ver que não vai ter nenhum gosto de café, nem de vinagre. O vinagre não chega nem perto, aí tem gosto de vinagre. E aí depois que ele estiver molhadinho, pronto, você se delicia e você me agradece lá no Instagram, viu? Tchau, meu povo, muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos e um beijo. Até a próxima. E não esquece de comentar aqui embaixo, viu? Tchau!